A primeira coisa que você fez ao renascer antes do apocalipse foi enganar seu bom amigo com uma bebida feliz que custava R$ 3 a garrafa, e roubou dele a habilidade divina 3S. No entanto, ele não ficou nem um pouco irritado. Ao contrário, ele se prostrou e deixou você fazer o que quisesse, apenas porque na vida passada ele não teve seu sangue drenado, o que o ajudou a se tornar o soberano do apocalipse. Mas, no momento em que ele alcançou o topo, ele cortou seus membros e os jogou em meio aos zumbis, fazendo com que você fosse devorado lentamente por inúmeros zumbis. Agora, vivendo uma nova vida, você certamente fará com que ele pague um preço de sangue. Neste momento, você está em pé em um quarto reformado, observando do lado de fora inúmeros meteoros colidindo com o grande inimigo. Toda a cidade está em chamas. Incontáveis pessoas correm, gritando e chorando, emitindo gritos de desespero. A crueldade do apocalipse da vida passada está se repetindo. A respeito disso, seu coração não sente nenhuma emoção. Ao contrário, você olha para os meteoros no chão, pensativo. Apenas porque você sabe que meteoritos podem conter corações de sangue, e cada coração pode gerar itens necessários após o apocalipse, que podem ser recursos extraordinários, armas de equipamento, ou habilidades que permitem transcender o mundo. E seu bom irmão Lin Shue, que causou sua morte, obteve de lá o SSS e habilidades. De repente, ouviu-se uma batida apressada na porta. Alguém gritou para abrir a porta e deixá-lo entrar. Ao ouvir isso, você franziu a testa. Imediatamente lembrou-se de um episódio da vida passada. Dentro e fora estavam os seguranças do condomínio, que estavam de serviço no estacionamento subterrâneo. Sobreviveram às primeiras horas da chegada do apocalipse. Na vida passada, você deixou Zhao Si entrar. No começo, ele agradeceu 1000 vezes. Mas à medida que a comida foi diminuindo, Zhao Si mostrou suas garras, usando seu corpo forte para escravizar, resultando na queda do meteorito um mês depois. Você estava tão feliz que não tinha forças para procurar recursos. Vendo que não havia movimento dentro da casa, Zhao Si começou a educar Gu Tian com impaciência. Eu sei que você está aí dentro. Abra a porta rápido, senão eu vou arrombar. Wen Yan soltou uma risada fria. Ele pegou a faca de cortar ossos e abriu a pequena janela, perguntando se era o irmão Dong. Você se aproxima, deixe-me ver claramente. E se encontrar pessoas mais, o que fazer? Ao ver isso, Zhao Si imediatamente se aproximou da pequena janela. Enquanto dizia: sou eu, Zhao Si. Irmão Gu Tian, desde que você me salve, eu farei qualquer coisa. Mas quando ele se aproximou, de repente, uma faca de cortar ossos veio em sua direção. Ela saiu pela janela e perfurou sua órbita ocular. Dentro da casa, você retirou a faca de cortar ossos e rapidamente selou a janela. Depois de fazer tudo isso, você parecia que nada tinha acontecido. Você relaxadamente começou a preparar café. E nos dias seguintes, ninguém mais veio te incomodar. Em um piscar de olhos, chegou o 30º dia após a chegada do apocalipse. O peixe meteórico já havia parado. A cidade está cheia de fumaça fina por toda parte. Você está usando uma máscara de gás. Uma mochila contém apenas um pouco de comida e água. Segurando uma faca de osso, indo diretamente para o complexo residencial da escola secundária de Gwanju 2. Ao longo do caminho, há corpos por toda parte. No entanto, esses corpos não se deterioraram devido ao calor, porque você sabe que, na madrugada de hoje, todos os mortos vão se levantar. Eles devorarão carne e o coração se transformará. Isso se transformará, no final, no pesadelo dos sobreviventes. De repente, você para. Você vê, não muito longe à frente, uma cratera de meteorito. Uma luz avermelhada brilha de forma sutil. Você rapidamente pula na cratera. Começa a cavar com a faca de osso. Após um momento, você segura um cristal avermelhado na mão. Não esperava encontrar o primeiro coração tão rapidamente. Somente na superfície do mundo no início do apocalipse existem corações. Com a explosão de zumbis na madrugada de hoje, o coração da superfície foi devorado pelos zumbis. E para obter o coração, só é possível matar zumbis e retirá-lo de seus corpos. Em seguida, você coloca o coração em uma laje de cimento. Levante a faca de cortar ossos e bata com força. Um estalo ressoou. Algumas fissuras apareceram no coração. Em seguida, uma luz branca começou a brilhar. Então, uma jaqueta militar verde apareceu. Ela apareceu no mesmo lugar. Era, na verdade, um equipamento. Embora fosse apenas de nível F, sua resistência não era comum. Ao ver isso, uma alegria passou por seus olhos. Imediatamente, você vestiu a jaqueta militar. De repente, você se sentiu seguro. Em seguida, com a faca de cortar ossos na mão, você foi até o andar de baixo de Lin Shu. De acordo com o tempo, hoje é o momento oficial de obter a alma do contrato. Deve ser possível chegar a tempo.
Neste momento, Lin Shu estava segurando uma faca de cozinha. Ele olhou para o mundo cheio de feridas, perdido em um estado de choque. Sua camiseta branca ainda estava manchada com sangue fresco. Ele olhou para o apocalipse à sua frente e gritou. De repente, gritou como um louco, vai se fuder. Em seguida, reuniu coragem e começou a andar cautelosamente para frente. Ele ter coragem de sair não é exatamente ser tão corajoso, mas sim porque, se não comer, vai morrer de fome. De repente, um grito de socorro veio de perto dos escombros. Ao ouvir isso, sua expressão confusa se clareou um pouco. Ele deu um passo e foi até lá. Era um prédio de apartamentos que havia desabado. O som vinha do andar mais baixo. Lin Shu perguntou com a voz rouca, tem comida? Tudo que era comestível já tinha acabado. Quando eu sair, com certeza vou te convidar para um grande jantar no Funin Lu. A voz da mulher mal conseguia esconder a empolgação. Um sorriso autodepreciativo apareceu em seus lábios. Ela se virou e estava prestes a ir embora. Sem comida, como ele poderia gastar energia para salvar alguém? A mulher forte dentro do prédio imediatamente ficou preocupada. Por favor, salve meu filho. Ao ouvir isso, um sorriso apareceu nos lábios de Lin Shu. A voz dessa mulher é forte. Ela nem passou tanta fome. Enquanto Lin Shu rapidamente removia os pedaços de concreto, dentro havia uma cozinha que não desabou. Uma mulher suja estava sentada no chão segurando um bebê. Sem esperar que a mulher agradecesse, Lin Shu rapidamente se arrastou para dentro. Começou a procurar sem se importar com nada. Depois de confirmar que não havia comida, os olhos dela instantaneamente ficaram vermelhos de raiva. Olhou para a mulher, perguntando por que ela não deixou comida. A mulher recuou instintivamente. O bebê em seus braços começou a chorar. Isso não significa que podemos sair? O que você quer comer? Ao ouvir isso, o olhar de Lin Shu ficou cada vez mais frio. Olhou para o bebê em seus braços. Perguntou, onde está o leite em pó da criança? O leite em pó já havia desmoronado no quarto. Sou eu quem pode salvar a criança. A mulher hesitou ao encontrar o olhar de Lin Shu. Neste momento, o olhar de Lin Shu era significativo. Ele imediatamente entendeu algo. Ele engoliu em seco com um som de gugu. Ele deu um passo decidido em direção à mulher. Irmão, me ajude, gritou a mulher em desespero. Lin Shu arrancou o bebê de suas mãos e o jogou no chão. Ele rasgou a roupa da mulher com um movimento. Depois de alguns minutos, ele se levantou repetidamente. Depois de se alimentar, ele imediatamente se sentiu muito mais energizado. Após ser solta, a mulher rastejou em direção ao bebê no chão. Ela percebeu que ele já não tinha mais vida. Ela começou a chorar desesperadamente. Lin Shu gritou, não chore, caramba! A morte da criança também é uma forma de libertação. Você deveria me agradecer, disse a mulher, tremendo. Ela lentamente levantou a cabeça e olhou para Lin Shu. Olhos claros cheios de desejo de apostar. Ao ver isso, Lin Shu deu um tapa em seu rosto. Você também quer morrer? Ousou me olhar assim? A partir de agora, você será meu armazém. Depois de falar, Lin Shu amarrou suas mãos para trás e o arrastou para fora. A mulher não disse nada e não reagiu durante todo o tempo. Apenas caminhou em frente, apática. Neste momento, você lá embaixo, pegou um pacote de macarrão instantâneo da mochila. Começou a comer com uma garrafa de refrigerante. De repente, sua expressão mudou. Apenas viu Lin Shu, pegando um cristal vermelho do buraco de meteorito, com o rosto cheio de confusão. Parecia sentir que aquele cristal era especial. Ao ver isso, você rapidamente se levantou, foi até ele e gritou, Professor Lin, é você. Ao ouvir a voz, Lin Shu se virou, olhando para você com um sorriso. Você continuou. Ele olhou rapidamente para o pacote de macarrão em sua mão. Um sorriso radiante apareceu em seu rosto. Você sorriu e respondeu que tinha uma sobrinha que é sua aluna. Nós nos encontramos durante a reunião de pais. Ah, então é você. Lin Shu suspirou aliviado. Na verdade, ele não conseguia se lembrar de quem você era. Mas desde que você não esteja aqui para roubar seu estoque, está tudo bem. Nesse momento, você fingiu soltar um suspiro casualmente. Apontando para o sutra que Lin Shu tinha na mão, perguntou o que era aquilo. Lin Shu rapidamente colocou o sutra no bolso da calça. Um pequeno objeto que ele encontrou por acaso, para guardar como lembrança. Ao ouvir isso, você sorriu e levantou a garrafa de refrigerante que tinha na mão. Estamos no fim do mundo, afinal. O professor Lin ainda tem interesse em artesanato. De fato, ele é um intelectual. Dito isso, você se virou e começou a andar para trás. Ao ver isso, Lin Shu percebeu que você realmente tinha uma bebida. Ele rapidamente gritou, irmão, espere um momento. Já que você está interessado nesse objeto, irmão, que tal trocarmos sua bebida por isso? No entanto, sua expressão não parecia convencida, como se dissesse, você me acha bobo. Troque algo inútil por isso aqui. Ao ouvir isso, Lin Shuzon quase implorou, irmão, me dê essa bebida.
Você será meu irmão mais velho a partir de agora. Além disso, você deve ter bastante comida na sua mochila, certo? Quando ele olhou para a sua mochila, seus olhos estavam cheios de ganância. Ao ver isso, você percebeu que era hora. Já que o professor Lin quer tanto, então vamos trocar. Ao ver você partir tão rapidamente, a ganância se aprofundou. Em seguida, ele passou o sutra para você. Irmão, podemos ir juntos? Mais pessoas significam mais segurança. Jogou a bebida para ele casualmente. Não posso colocar o sutra no bolso. Eu não gosto que os outros me chamem de irmão mais velho. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora. Agora, ao ouvir o vizinho chamando de irmão mais velho, só queria despedaçá-lo. Mas não tinha certeza se esse sutra era a alma do contrato. Então, ainda precisava preservar a vida dele. Depois de chegar a uma esquina com um braço quebrado, você simplesmente quebrou o sutra. Desta vez, não surgiu uma luz branca, mas sim uma luz dourada. Durou exatamente 1 minuto antes de se dissipar. Então, um pequeno frasco dourado apareceu no local. Você rapidamente o pegou e abriu a tampa. No momento em que foi aberto, você sentiu sua alma sendo abalada. Isso é algo que só pode ser sentido em SSS e em usuários de habilidades especiais. Aterrorizante aura que só pode ser percebida, mesmo tendo uma vontade firme. Você ainda não conseguiu evitar de tremer. Você simplesmente inclinou a cabeça para trás e bebeu o líquido dourado. Instantaneamente, uma sensação de frescor se espalhou por todo o corpo. Sua mente começou a se clarear gradualmente. Grãos de areia pequenos a centenas de metros de distância estavam incrivelmente claros neste momento, dentro de 1 quilômetro. Qualquer movimento do vento ou das folhas não escapava à sua percepção. Isso ainda era apenas o efeito adicional da alma do contrato. A verdadeira habilidade é escravizar qualquer ser vivo, exceto humanos, e não está limitada por nível ou quantidade. Desde que a força seja suficiente, é totalmente possível formar um exército de bestas estranhas para dominar o apocalipse. A desvantagem é: o contrato antes da besta mutante era apenas comum, assim como Lin Shu em sua vida anterior. Mesmo se tornando SSS e um usuário de habilidades, quase foi morto por um golpe forte. A próxima coisa que eu preciso fazer é encontrar um número suficiente de sutras para aumentar meu poder, e então procurar um contrato para subjugar a besta mutante. Claro, há uma coisa ainda mais importante a fazer, que é matar Lin Shu. Do outro lado, Lin Shu estava sentado em um bloco de concreto, rasgando a roupa de uma mulher e bebendo avidamente. De repente, uma faca de abate foi colocada em seu pescoço. Não coma. Ao ouvir isso, Lin Shu imediatamente ficou rígido. Ele rapidamente gritou: Irmão, eu não te ofendi, certo? Nós não temos inimizade. Ao ver isso, você soltou uma risada fria. Pu, pu, 2 facadas perfuraram suas escápulas. Lin Shu, sentindo dor, imediatamente começou a xingar: Irmão, eu não acredito nisso. A dor lancinante fez seu rosto se contorcer. Você está puxando seu cabelo e olhando friamente para ele. Sente dor? É isso que você merece. E a seguir vai ser ainda pior. O que você realmente quer fazer? Se você quer essa mulher, leve-a. Lin Shu gritou com os dentes cerrados: Eu só quero a sua vida. Depois de dizer isso, uma faca foi cravada em seu queixo. Um chute forte, da maneira mais brutal, cortou sua língua fora. O rosto de Lin Shu estava cheio de terror. Ele queria abrir a boca para implorar por misericórdia, mas não conseguiu dizer uma palavra. Ele só podia bater a cabeça no chão pedindo clemência. Em poucos golpes, ele quebrou a testa. Ao ver isso, você disse friamente: Lin Shu, eu jurei que iria despedaçar você. Depois de dizer isso, você atacou rapidamente. Com uma faca, você cortou seu olho. Em seguida, mais um golpe, e outro. Até que você estivesse cansado e parasse, ofegante. De repente, vi que a mulher ao lado estava com um sorriso de satisfação no rosto. Você também quer agir. A mulher acenou com a cabeça rapidamente. Seu rosto sujo mostrava loucura. Ela pegou a faca de matar porcos e avançou. E você estava sentado em um pedaço de concreto podre. Acendeu um cigarro e observou em silêncio. Alguns minutos depois, Lin Shu já estava picado em carne moída. A mulher já estava em lágrimas, desolada. Ela continuava a picar lentamente, pedaço por pedaço. Você olhou e viu que já estava quase acabado. Aproximou-se para pegar a faca de volta. Ignorou a mulher e virou-se para sair. Após vingar-se de um grande inimigo, parecia que algo estava sendo liberado nas sombras. Você se sentiu muito mais leve. E nesse momento, restavam apenas cerca de 10 horas para a explosão dos zumbis. Era necessário encontrar mais recursos antes da explosão dos zumbis. No entanto, só encontraram 5 pedras preciosas quando escureceu. Dentre elas, 3 eram suprimentos essenciais. Felizmente, conseguiram uma faca borboleta. Embora seja apenas de nível F,
mas a lâmina pode facilmente cortar meteoritos. A última peça, no entanto, te surpreende. Era, na verdade, um par de meias arrastão pretas. Isso realmente faria um homem de 7 pés vestir isso? Não seria como ser mordido por um zumbi? Eu definitivamente não usaria uma coisa dessas. Você levanta a mão e joga as meias arrastão a vários metros de distância. Embora pareça estar além do nível F, a segurança também ganhou uma camada extra de proteção. Que tal experimentar uma vez? Pensando nisso, você voltou para as meias arrastão que havia jogado fora. Com uma expressão de desgosto, você as pegou e rapidamente colocou as meias arrastão. Na sua vida passada, você nunca tinha visto meias arrastão assim. E não tinha os olhos reais de nível B da vida passada. Só experimentando você saberá o efeito. Então você faz uma leve pressão com os pés. E de repente, você se lançou a quase 100 metros de distância. Esse efeito te deixou extremamente feliz. Na verdade, tudo o que você precisava era estar por dentro. Ninguém sabe que isso é definitivamente um equipamento de nível 1. A seguir, já não é sábio procurar o Sutra de forma cega. O verdadeiro olho de Biji da vida passada também pode. Está na hora de recuperá-lo. Lá é um antigo local de zoológico até econômico. A localização exata fica a cerca de 10 quilômetros daqui. Além disso, lá há um macaco mutante. Portanto, há 2 objetivos nesta jornada: recuperar o verdadeiro olho e o contrato. A primeira besta mutante. Com a velocidade das meias de rede, você ganha 20 minutos. Você chega ao antigo zoológico. Neste momento, o zoológico está em completo silêncio. Há corpos de pessoas e animais por toda parte. A astúcia daquele macaco é inimaginável. Na vida passada, para ajudar Lynch a capturá-lo, você se esforçou muito e falhou várias vezes. Por fim, comprou um rei caçador de nível 1 por um preço alto. Ele conseguiu capturá-lo. Seu talento de crescimento é excepcionalmente impressionante. Infelizmente, para salvar Lynch, ele morreu no segundo ano do Apocalipse. A prioridade é conseguir o verdadeiro olho primeiro. Era uma cratera de meteorito discreta. Assim que você chegou, pulou rapidamente. Mas no momento seguinte, sua expressão se contorceu. O lugar onde deveria estar o coração sutra estava vazio. Você não conseguia acreditar. Você pegou a faca de osso e começou a cavar desesperadamente. Mas, mesmo cavando a fundo, não havia sinal do coração sutra. Como isso é possível? Você arregalou os olhos, atordoado por um bom tempo. Na vida passada, ele só apareceu 3 meses depois. Mas o coração sutra ainda não havia sido retirado. E agora, a maioria dos sobreviventes ainda estava tremendo de medo. Quem mais viria para pegá-lo? Você ficou imediatamente muito irritado. Desde o começo, o verdadeiro olho sempre fez parte do seu plano. Não pode ser deixado para ninguém levar. Quem quer que o pegasse teria que morrer. Você imediatamente se concentrou e começou a ouvir atentamente. Logo, você fez uma descoberta. A 500 metros de distância, havia passos fracos. Você abriu os olhos de repente. Shen Xing rapidamente saiu. Em menos de 1 minuto, apareceu atrás daquela pessoa. Você conseguiu ver claramente aquela figura. Mas era o livro das mutações, cheio de celeiros. Você fixou o olhar naquela figura magra. Finalmente entendeu tudo. Qian era a mulher que deveria ter morrido nas mãos de Lin Shu. Por que você sobreviveu? Portanto, desviou da linha do tempo que você conhecia. Neste momento, os passos dela se renderam. Seu rosto sujo estava cheio de terror. Parecia ter ouvido passos atrás dela. Ele lentamente se virou e viu a mulher. Seu rosto imediatamente expressou surpresa. Eu estava prestes a te procurar. Ao ver você franzir a testa, ele abriu a palma da mão suja. Eu vi que você estava procurando por ele por toda parte. Isso deve ser muito importante para você. Por acaso, não há nada pelo qual eu possa te agradecer. Apenas ajudei a procurar um pouco. Desculpe, só encontrei esses 3. Embora o celeiro tenha falado claramente. Mas você sabe o quão difícil é para ele chegar aqui com sua condição física. Você de repente não entende muito bem. Esta mulher agora é o fim do mundo. Mesmo que ele não saiba o verdadeiro valor do Sutra do Coração. Mas ele deve saber que isso é extremamente precioso. Nesse momento, ele de repente agarra sua mão. Coloca o Sutra do Coração em sua mão. Aproveitando-se disso, ele se vira e começa a andar mancando para trás. Você observa, atordoado, sua silhueta magra. 7 anos de fim do mundo. Você, afinal, não se tornou uma besta. Xuanji dá um sorriso amargo. Ele grita para encontrar um lugar seguro para se esconder. Ele balança a cabeça e não pensa mais nisso. Em seguida, ele abre 3 pedaços do Sutra do Coração. O primeiro pedaço do Sutra do Coração revela uma pílula vermelha. Não consegue identificar qual é o efeito. Em seguida, ele quebra o segundo pedaço do Sutra do Coração. Após a luz branca se dissipar, um anel de bronze aparece diante de seus olhos. Seus olhos se arregalam instantaneamente.
É surpreendentemente um anel espacial. Em um fim de mundo sem lar, o anel espacial é uma segunda vida. Você rapidamente coloca o anel espacial na mão. Então, ele quebrou a terceira placa do Sutra do Coração. Após a luz branca, apareceu uma garrafa de um líquido azul. O verdadeiro poder do segredo é o olho. Na vida passada, foi por causa desse poder que consegui viver até o 7º ano. Embora ele fosse apenas um segredo, mas podia ver através das informações de todas as coisas. Você afastou os pensamentos confusos da mente. Virou-se e começou a caminhar na direção do zoológico. Na vida passada, absorver o medicamento de poder de nível B foi muito doloroso, e durou 3 horas. Durante esse tempo, eu precisava encontrar um lugar seguro. Chegando ao lado do antigo zoológico, primeiro, você construiu um abrigo temporário. Em seguida, pegou o medicamento de despertar. Sem hesitar, inclinou a cabeça e bebeu. Imediatamente, uma sensação ardente percorreu todo o corpo. Mas seu rosto não mostrava nenhuma expressão. Os zumbis ainda não haviam explodido. E você já possuía 2 poderes. Nesta vida, quem poderia se comparar a você? Não sei quanto tempo passou. Um rugido ecoou em meus ouvidos. Você começou a acordar lentamente. Você tirou a lanterna do anel espacial. Seu olhar caiu sobre o anel espacial em sua mão. Uma série de informações apareceu instantaneamente em sua mente. O anel espacial é de nível 1. Contém um espaço de 10 metros cúbicos. Em seguida, você olhou para seu corpo. Despertador de habilidades especiais masculino humano. Força 7, agilidade 8, resistência 6, espírito 12. Tudo não mudou muito em relação à vida anterior. Em seguida, você tirou a tigela de remédio que havia sido aberta anteriormente do anel espacial. Perfume hipnótico de alta potência, nível F. Pode desmaiar qualquer ser vivo de nível F ou inferior. Dura 10 minutos. A simples introdução fez você ficar surpreso. Antes, você estava se perguntando como pegar aquele macaco mutante. Com este perfume hipnótico, não será difícil pegá-lo. Você deu uma risada fria e se abaixou para sair. Você ainda não teve tempo de se levantar. Um zumbi nas proximidades rugiu e se lançou contra você. Você levanta a faca de osso e a enfia para cima. A faca de osso instantaneamente sai da boca do zumbi. Você limpa o sangue da faca. Os zumbis no apocalipse sempre foram a maior ameaça para os sobreviventes. Eles são numerosos, crescendo através das pessoas. Apenas os poderosos com habilidades especiais podem lidar com eles. Ao ver isso, você sabe que o verdadeiro apocalipse começou. Alguns zumbis nas proximidades ouviram o barulho e se aproximaram. Eles ainda não tiveram tempo de evoluir, embora sua força seja maior do que em vida. Mas seus corpos rígidos tornam a velocidade muito mais lenta. Ao ver isso, você avança proativamente. Dependendo do aumento de velocidade das meias de rede, você rompe o cerco. Em pouco tempo, você elimina todos esses zumbis. E sua resistência agora? Matar 8 zumbis comuns já te deixou ofegante. Após ofegar algumas vezes, você corre como se estivesse em uma área de criação de macacos. No caminho, você não encontra mais zumbis humanos, mas há muitos zumbis animais. Você os evitou todos com sua velocidade. Não demorou muito até que, à frente, não muito longe, um pequeno macaco magro estivesse tremendo, parado ali. Havia zumbis horríveis por toda parte. O macaco olhou para o lado negativo de todo o grupo e começou a chorar de forma humanizada. Ao ver isso, você tirou um incenso hipnótico e se aproximou lentamente. Quando o pequeno macaco sentiu um cheiro estranho, logo se sentiu tonto e desmaiou. Você agarrou a cauda do pequeno macaco e o levantou, saindo em grandes passos. Macaco Resus em fase de crescimento. Monstro mutante sem classificação. Força 14, agilidade 17, resistência 9, espírito vampírico. Talento de gigantificação. Em pouco tempo, o pequeno macaco acordou. Ele estava prestes a se mover, mas percebeu que estava amarrado. Nesse momento, você tirou um coxinha de frango assado com sal e, sorrindo, perguntou: "Quer comer?" O olhar do macaco pequeno para o coxinha já valeu a pena. As bestas mutantes no apocalipse já estão famintas há muito tempo. Eu me chamo Gutian. Sou seu futuro mestre. A seguir, farei um contrato com você. Daqui em diante, você vai me seguir e viver bem. Depois de falar, você colocou uma mão na cabeça do macaco pequeno. Liberte seu poder psíquico. A alma do contrato. Imediatamente, uma corrente invisível forçou-se a entrar na cabeça do macaco pequeno. Essa é a grandeza do SSS e dos poderes psíquicos. Desde que lhe dê 1 minuto. Não importa quão poderosa seja a mão mutante, ela só pode se tornar sua mão contratada. Não demorou muito. A corrente formada pela alma do contrato desapareceu dentro do corpo do macaco pequeno. Você então sentiu a presença dele. Em seguida, ouviu diretamente a voz do coração do macaco pequeno.
Esse rosto de porco é obediente. Quando você vai me dar a coxinha? Ao ver isso, você deu um tapa na cabeça do macaco pequeno. Daqui em diante, eu sou seu mestre. Lembre-se de que o pequeno macaco está com as mãos na cabeça. Ele queria instintivamente olhar com raiva para o cara que o estava batendo. Mas quando ele levantou a cabeça e encontrou seu olhar, a raiva em seu coração desapareceu instantaneamente. Uma forma de respeito que vem do fundo do coração. Uma raiva que surge naturalmente. Neste momento, ele sente que o cara à sua frente é a pessoa mais próxima dele, que precisa ser protegida por um médico. Imediatamente, ele tenta agradar: estou com fome, mestre. O pequeno macaco olha para você com um olhar de desamparo. Ao ver isso, sua expressão finalmente se acalma. Você simplesmente joga um pedaço de frango para ele. Ao vê-lo terminar rapidamente, ele olha para você novamente. Sem opção, você tira do coração um pão recheado que pode curar ferimentos. Coma, e depois vamos trabalhar juntos. O pequeno macaco pega o pão e dá uma mordida. Seus olhos instantaneamente se arregalam. A comida extraordinária criada pelo coração não se compara à comida do mundo antes do apocalipse. Quando o pequeno macaco terminou de comer o pão, as feridas no corpo começaram a cicatrizar visivelmente. Ao ver isso, você pegou a faca de abate e a entregou ao pequeno macaco. Daqui em diante, sem a minha ordem, não pode soltar. Em um apocalipse, a faca é a sua vida. O pequeno macaco imediatamente obedeceu e a pegou. Ele seguiu atrás de você. No caminho, encontraram alguns zumbis dispersos, com a recompensa da comida. A coragem do pequeno macaco começou a crescer. Às vezes, ele até se adiantava para atacar. 2 horas depois, finalmente retornaram ao condomínio. No dia seguinte, você levou o pequeno macaco para matar zumbis, procurando por corações. Atualmente, todos os corações na superfície foram devorados pelos zumbis. Para obtê-los novamente, só podem ser retirados dos corpos dos zumbis. Em 3 dias, você conseguiu um total de 9 corações. As 7 peças anteriores resultaram em apenas comida e água de nível F. Neste momento, você segurava as 2 peças de coração que havia conseguido hoje. Seria ótimo se pudesse obter um agente de purificação. Com um movimento casual, você quebra um pedaço do coração. Aparece um frasco de poção negra. Sua mente está consumida pela fome. A poção de purificação é de nível F. Após o consumo, ativa o gene de purificação humano. Tornar-se um novo humano. Realmente, o que se pensa se torna realidade. Você pega diretamente e diz animado: macaco, hoje vou te dar mais 2 pedaços de pão. Quando você se tornar um evoluído, irá matar mais zumbis. Conseguir comida extraordinária certamente fará você comer primeiro. O macaco pequeno te olha com um olhar desconfiado. Então, você tira do anel espacial 100 quilos de comida comum. Coloca à sua frente para uso. Em seguida, você bebe a poção de purificação. Uma dor intensa se espalha rapidamente por todo o corpo. Cada músculo parece estar sendo esmagado e reestruturado. Seu corpo está coberto de manchas vermelhas. Manchas negras escorrem pelos poros. Você morde os lábios com força. Um gemido involuntário escapa de sua boca e nariz. Tremendo, você pegou a garrafa de água mineral à sua frente e bebeu tudo. Em seguida, tremendo, você rasgou o pacote de comida estragada. 1 hora depois, você finalmente parou de tremer. A dor também estava diminuindo. 3 horas e meia depois, mais de 100 quilos de comida foram consumidos. Você simplesmente se deitou na cama e desmaiou. Durante o sono profundo, o macaco pequeno estava sentado em frente à cama segurando uma faca de cortar ossos. Ele parecia obediente, como uma criança. Na manhã seguinte, você acordou lentamente e fechou a mão em um punho. Uma força estava fluindo dentro de você. A sensação de ser um evoluidor de vidas passadas voltou. Ao ver você acordar, o macaco pequeno pulava de alegria. Seu mestre não estava morto. Que bom, agora comida novamente. Ao ouvir isso, você deu um tapa na cabeça do macaco. Fiquei muito satisfeito ao ouvir a primeira parte do que ele disse, sentindo que pelo menos o macaco se preocupava com você. Depois de ouvir a segunda parte, eu realmente queria dar um tapa nele até matá-lo. Mas considerando sua dedicação em proteger, você pegou 2 salsichões para ele. Em seguida, você não se preocupou mais com o macaco, abrindo o verdadeiro olho para observar a evolução de si mesmo. Despertadores de habilidades especiais masculinos humanos e evoluidores. Força 15, Agilidade 13, Vitalidade 13, Espírito 24. Você acenou com a cabeça, satisfeito. Em seguida, virou-se e começou a arrumar as coisas. Panelas, pratos, roupas e cobertores. Tudo o que podia levar foi colocado no anel espacial. A partir de agora, você não planejava voltar. Os zumbis que devoraram o coração da cidade nas proximidades, basicamente já foram eliminados.
Para continuar procurando o coração da cidade, você só poderia ir mais longe. Mas assim que saiu da vila, alguns zumbis que estavam vagando imediatamente correram em sua direção. Você apertou a faca de osso em sua mão. Imediatamente, você avançou, com um corpo 2 vezes mais forte que o de uma pessoa comum. Isso lhe deu uma explosão de força impressionante, com uma velocidade já extremamente rápida, somada ao aumento das meias de rede de nível 1. Deixe sua sombra rápida a ponto de ofuscar. Algumas zumbis ainda não reagiram. Foram esmagados até a cabeça. Você guardou a faca de osso e ficou ali parado. Uma onda de bravura surgiu quando obtive o agente de evolução na vida passada. Os zumbis já evoluíram e estão mais fortes. Só podia viver com muito cuidado. Agora, com seu poder de evoluidor, enfrentar zumbis não evoluídos é uma total massacre. O pequeno macaco atrás de você viu essa cena. Ficou paralisado ali. O mestre tem estado com medo da morte esses dias. Como ele de repente se tornou tão feroz? De repente lembrou que o mestre pode ouvir seus pensamentos. Olhou para cima e encontrou seu olhar severo. Você ignorou esse macaco falador. Aproximou-se e pegou da cabeça. Pegou um cristal do tamanho de um grão de amendoim. De fato, alguns zumbis já evoluíram e têm lenços umedecidos. Aqueles zumbis que devoraram o coração. Neste momento, até que ponto deveria evoluir? Ao ver isso, você se lembrou de que em sua vida anterior havia outro tipo de zumbi. Eles devoraram mais de um pedaço de coração. Não era algo que qualquer sobrevivente da época pudesse enfrentar. Os sobreviventes o chamavam de Rei dos Zumbis. E simplesmente esmagou a toalha umedecida que tinha na mão. Uma onda de energia entrou em seu corpo através da palma da mão. O nível de purificação que essa toalha umedecida comum aumentava era miseravelmente baixo. Para se tornar um purificador de nível 1, precisava de 10.000 toalhas umedecidas comuns. Mas, se fosse toalhas umedecidas de nível F, precisaria apenas de 100. A cada nível que a toalha umedecida subia, havia um aumento de energia de 100 vezes. A velocidade de purificação desses zumbis era incrivelmente aterrorizante. Não demoraria muito. Todos os zumbis acabariam purificando toalhas umedecidas. Poderiam até surgir de nível F. Logo, você chegou a um antigo local de uma escola. Milhares de zumbis se aglomeravam, sem fim à vista. Você ficou imediatamente assustado. Inicialmente, você queria contornar com o pequeno macaco. De repente, os passos pararam. Olhei para uma zumbi feminina vestindo uniforme escolar. Zumbi feminina. Nível de purificação 198, força 18, agilidade 11, espírito. Esta é, na verdade, uma zumbi que está prestes a zumbi evoluído para o nível F. Esta zumbi está evoluindo tão rápido. Deve haver um núcleo espiritual dentro dela. E também há um núcleo que está prestes a atingir o nível F. Tudo isso é o que eu preciso no momento. Então você apontou para a zumbi feminina à frente e olhou para o macaco. Perguntou em voz baixa ao macaco. Você quer comer comida extraordinária? Mas você desviou os outros zumbis. Eu vou matar aquela zumbi. Se sair comida, eu te dou metade. Ao ouvir isso, o macaco imediatamente brilhou os olhos. Mas ele sentiu instintivamente que do outro lado havia um adversário difícil. Depois de pensar um pouco, o macaco engoliu em seco e disse: Mestre, se eu for pego por um zumbi, você tem que me salvar. Ao ver você assentir seriamente, o macaco rapidamente fez suas pernas incharem. De repente, saiu correndo. Correndo rapidamente ao redor do grupo de zumbis. Esse barulho imediatamente atraiu todos os zumbis. Eles correram loucamente em direção ao macaco. Apenas aquela zumbis feminina não se moveu. Ele havia acabado de devorar o coração. A energia dentro dele ainda estava em estado de saturação. Ele não tinha desejo de carne e sangue no momento. Socorro, mestre! O macaco estava tão assustado que gritava sem parar. Ele ocasionalmente se virava e matava um zumbi. Em seguida, ele rapidamente fugia novamente. Você não prestou atenção ao grito de socorro do macaco. De repente, ele se expandiu e levantou. A faca de desossar foi em direção à cabeça da zumbis feminina. A zumbis feminina lentamente levantou a cabeça como se sentisse algo. Seus olhos, como os de um peixe morto, estavam sem emoção. Apenas por instinto, ela levantou a mão para agarrar. Ouviu-se apenas um estalo. O pulso direito da zumbis feminina foi cortado. Seu corpo sob forte impacto. De repente, você é lançado para fora. No momento em que você aterrissa, você salta novamente e corta com força. Ao mesmo tempo, você retira a faca borboleta do anel espacial. Devido ao aumento de velocidade das meias arrastão, sua figura pisca e você aparece atrás da zumbis feminina. A faca borboleta corta como se fosse tofu. Facilmente, você corta o pescoço dela. Em seguida, você agarra o cabelo da zumbis feminina e arranca a cabeça dela. Então você grita alto para o macaco. Rápido, volte correndo. O pequeno macaco à distância está tremendo as pernas.
Há incontáveis zumbis ao seu lado. Em apenas alguns minutos, quase esgotou toda a energia dentro dele. Ao ver a cabeça que o mestre segura na mão, o pequeno macaco, animado, se vira e corre nesta direção. Só depois de correr 5 quilômetros você se sente seguro. A cabeça da zumbis feminina é jogada no chão. Você se senta pesadamente em cima e respira fundo, olhando para o macaco que chega à frente do espelho, com sangue escorrendo do peito. De repente, senti um pouco de culpa por ter feito o pequeno macaco trabalhar duro. Eu decidi te recompensar. Em seguida, você usou força na faca de desmembrar, e a atingiu com força contra uma pedra caída no chão. Com um estrondo, a faca de desmembrar imediatamente se soltou do cabo. Entregou ao pequeno macaco um cabo de aço nervurado de 1,5 metros. Macaco, sua nova arma. O macaco pequeno pegou o quilo e estava animadamente pulando de um lado para o outro. A faca de abate já estava afiada. Depois de uma luta recente, já não era utilizável. Nesse momento, você deu um chute. A cabeça da zumbi mulher foi chutada para debaixo do pé do macaco pequeno. O poder das coisas do mundo o esmagou. Um estalo agudo ecoou. A cabeça da zumbi mulher foi esmagada como uma melancia. Você se aproximou e tirou 2 cristais da mente. Um deles era um lenço umedecido de nível F. Um lenço umedecido que estava quase no limite. O outro, claro, era um cristal estelar. Ao ver isso, você planejou dar esse lenço umedecido ao macaco pequeno. Quem sabe isso fizesse evoluir da rua sem classe para a rua de drogas nível F. O macaco pequeno da rua de drogas nível F. Suas habilidades já eram comparáveis às de um evoluidor nível F. Se ele evoluísse para o nível F, com certeza, ele poderia enfrentar um zumbi de nível 1. Você olhou para o macaco pequeno que estava cuidadosamente limpando a barra de aço. Macaco pequeno, eu já disse que enquanto você trabalhar bem, você será generosamente recompensado por isso que você está segurando. O pequeno macaco imediatamente ficou emocionado, com lágrimas nos olhos. Era tanto uma arma quanto um clássico da poesia. Apresentou as mãos em prece, ansioso para absorver. Eu vou construir um abrigo para você. Depois de dizer isso, você usou o anel espacial para coletar concreto. Montou um túmulo. Agarrou o pescoço do pequeno macaco e o jogou dentro. Em seguida, selou a entrada e a saída. Assim, mesmo que houvesse algum barulho, não iria perturbar os zumbis nas proximidades. Em seguida, você segurou o coração e fez uma força repentina. Um comprimido verde apareceu em sua palma. As pílulas de talento têm efeitos extraordinários. Aumentar e fortalecer um talento é, na verdade, uma pílula concentrada. Você rapidamente colocou na boca. Um sabor doce e refrescante imediatamente se espalhou na boca. No momento seguinte, uma sensação indescritível surgiu em seu coração. Surpreendentemente, isso aumentou seu talento para tiro. Nesse momento, a sensação que você teve foi: seja armas ou fêmeas e machos, eu mesmo consigo operar com habilidade. Agora tenho a vontade de imediatamente conseguir uma arma de longo alcance. Um impulso por armas de longo alcance. No entanto, atualmente é difícil realizar isso a partir do coração. Por enquanto, ainda é difícil de alcançar. Então, só posso começar rapidamente com armas comuns. Você se lembra da vida passada? Acidentalmente ouvi alguém mencionar que há um estande de tiro em Dvanju. O proprietário, em vida, colecionou um rifle de precisão. Com meu talento atual para tiro, eu definitivamente consigo dominá-lo com facilidade. De repente, uma explosão atrás de mim. Um punho tão mortal. De repente, lançou um pedaço de concreto pelo ar. Em seguida, uma figura aterrorizante começou a emergir lentamente. Ele tinha pelo menos 2 metros de altura. Seu corpo musculoso era como uma árvore velha. Seus braços eram tão grossos quanto raízes. Monstro mutante de nível F de macaco em fase de crescimento. Força 28, agilidade 36, resistência 24, espírito 9, linhagem. Talento colossal. A mentira realmente não te decepcionou. Exceto pela força mental. As outras propriedades são quase o dobro das suas. Apenas vi o macaco pequeno sacudindo com força. A areia que cobria seu corpo imediatamente se espalhou sobre você. O limão pulou. Um tapa na cabeça do macaco pequeno foi suficiente. Logo após evoluir, ele já não me respeita. O macaco rapidamente voltou à sua forma original. Desculpe, mestre. Está muito escuro lá dentro. Eu tenho medo de você. Olhando para o macaco pequeno que parecia maior do que antes da evolução. Satisfeito, acenei com a cabeça e fui. Vou com você matar zumbis e testar suas novas habilidades. Mas não andamos muito. Então vimos à frente um ninho de cadáveres escuro, que estava perseguindo um jovem, com uma quantidade densa de 5 a 6 mil cavaleiros. Ao ver isso, você não pôde deixar de soltar um palavrão. Apressei-me em levar o macaco pequeno para me esconder, mas parecia que aquele jovem estava intencionalmente atraindo os zumbis. Você começou a se perguntar se ele estava louco.
Ainda quero jogar algo emocionante no final da vida. Após a era dos jovens zumbis, você deu uma volta e chegou à entrada do porão do local. Pegou uma faca borboleta e cortou a mola da fechadura eletrônica. Depois de abrir a porta, você entrou com uma lanterna em mãos. Seu olhar percorreu toda a sala escura. Várias antiguidades e pinturas estavam espalhadas em 3 prateleiras. Uma bela caixa de madeira longa estava colocada na superfície mais alta da mesa. Aproximou-se e abriu a caixa de madeira. Dentro estavam as peças do rifle de precisão modelo 821. Ao lado havia 60 balas de grande calibre perfurantes. Você sorriu levemente, pegou as peças e começou a montá-las. Em pouco tempo, um poderoso rifle de precisão foi montado. Esse tipo de arma é geralmente usado pelas forças armadas. A maioria está equipada em pequenas embarcações ou em helicópteros armados. Seu poder é impressionante. Com seu poder atual como evoluído, você consegue segurá-lo facilmente com as mãos. Conexão do assento traseiro superior. Usar o rifle de precisão como um rifle comum. Em seguida, fui ao arsenal do campo de tiro. Dentro, encontrei 3 arcos compostos completos e 12 revólveres. 1.600 balas. Você guardou todas as armas no espaço. O anel deixou apenas um arco composto e 50 flechas. A pedra está atrás. Quando você se preparava para ir em direção à saída, de repente, ouviu vozes de pessoas falando. Era um homem e uma menina jovem. Estava pensando em pegar as armas e ir embora. O resto não me dizia respeito. Mas então ouvi o nome da mulher que te salvou na vida passada. O nome da mulher que arriscou a vida para te salvar. Então você parou perto da voz profunda. Aproximou-se lentamente. A voz do homem soava ameaçadora. Traga a faca, rápido. Senão, eu vou quebrar suas pernas. Eu não quero isso, que nojo. A voz da menina estava cheia de medo. Irmão Quan, por favor, me deixe em paz. Você prometeu para mim. Meu irmão vai cuidar de mim. Como pode não ser confiável? Venian deu uma risada fria para Wang Quan. Este é o fim do mundo. Aquela coisa ainda tem utilidade? Eu não estou mentindo para ele. Ele morrerá de bom grado. Depois de dizer isso, Wang Quan se levantou e caminhou em direção a Song Xiaodao, que estava tremendo. De repente, tropeçou no cimento. Caiu de cabeça. A garota, que sempre foi tímida e fraca, de repente se levantou. Pegou uma pedra e bateu com força na cabeça de Wang Quan. Wang Quan sentiu uma dor intensa. Em seguida, olhou ferozmente para a garota e disse: Você se atreve a me bater? Vá morrer, seu idiota! Wang Quan ficou como um louco. Ele deu tapa após tapa no rosto de Song Xiaodao. Sem mim, vocês já estariam mortos. Você ainda se atreve a resistir? Depois de dizer isso, ele se preparou para dar outro tapa. Mas desta vez, sua mão foi abruptamente agarrada por uma grande mão. Wang Quan virou a cabeça para olhar. Em seguida, ele começou a tremer por completo. Ele viu uma criatura monstruosa e aterrorizante ao seu lado. Olhos dourados que transmitiam frieza. Observando de cima para baixo, o pequeno macaco soltou um grito estrondoso. As ondas sonoras deformaram o rosto de Wang Quan. Não, não me mate. Wang Quan ficou tão assustado que se molhou. O pequeno macaco lançou-o com força. Wang Quan foi arremessado a 5 ou 6 metros de distância. Ele colidiu com a parede, sangrando pela cabeça. Você deu um passo à frente de Song Xiaodao e perguntou: Você se chama Song Xiaodao? Ele assentiu com medo ao ouvir isso. Deixe-me ver. Ao ouvir isso, Song Xiaodao recuou assustado. Tio, o que você pretende fazer? Você, impaciente, agarrou seu rabo de cavalo. Virou seu corpo diretamente. Na cintura dele, ele viu uma marca de nascença rosa em forma de borboleta. É realmente você, caramba. Você xingou e soltou a mão. Ele é o tal Song Xiaodao. Na vida passada, quando o encontrei, já era adulto. E eu reencarnei 7 anos atrás. Agora, Song Xiaodao tem apenas 12 anos. Você olha para a garotinha à sua frente e se sente um pouco irritado. Você vai cuidar dela como uma amiga? Em seguida, você tira uma camiseta branca do anel espacial e joga para ele. Song Xiaodao fica um pouco confuso com a sua ação, mas ainda assim, ele aceita e troca pela camiseta do tio. Eu te conheço? Song Xiaodao fica completamente surpreso. Você não responde. Em vez disso, você olha para Wang Quan, que está deitado no chão gemendo. Pergunta como você pretende lidar com essa pessoa. Song Xiaodao morde o lábio e diz: Tio, você pode me ajudar a matá-lo? Para sua surpresa, você enfia a faca de açúcar no chão e diz friamente: Você está sem mãos ou sem faca? Song Xiaodao imediatamente fica pálido. Para ele, uma criança de 12 anos, matar está muito longe da sua realidade. Você observa com um olhar penetrante. Eu não vou te ajudar a matar alguém. Se você não tem coragem de matar, então deixei-o ir. Mesmo que Song Xiaodao seja um raio caído, ele ainda deve ser um raio caído útil. Esta pessoa
Que seja a primeira alma sob sua lâmina. Wang Mei, forte, caiu no chão e implorou em voz alta: Irmão, o que você quiser, eu te dou. Eu te imploro, não deixe que ele me mate. Neste momento, Song Xiaodao tomou uma decisão firme. Com as duas mãos segurando o cabo da faca, ele caminhou passo a passo em direção a Wang Quan. Wang Quan, meu irmão, te considero um benfeitor. Para te salvar, quase fomos mordidos por zumbis. Mas você ainda quer fazer mal ao meu irmão. Xiaodao, Wang, meu irmão, está errado. Antes, foi apenas um momento de confusão. Wang Quan ainda queria continuar implorando. Mas Song Xiaodao, de uma vez, cortou diretamente na raiz de sua coxa. Wang Quan imediatamente soltou um grito horrível como o de um porco sendo abatido. Em seguida, Song Xiaodao cravou a faca novamente. Eu te xingo, sua mãe. Se você tem coragem, então me mate. Wang Quan xingou, gritou palavrões. Song Xiaodao levantou a faca novamente e cortou. Mas sua força era muito pequena. Não conseguia tirar a vida de Wang Quan diretamente. De modo que Wang Quan, sob a tortura de golpe em golpe, a grande santidade o uivou. Por fim, sua vontade desmoronou. Xiaodao, por favor, me mate. Por favor, neste momento, Song Xiaodao estava sem forças. Ele estava parado ali, ofegante. Então ele olhou para você, tio. Ele me forçou a cortar para desviar os zumbis. Eu queria jogá-lo para alimentar os zumbis. Ao ouvir isso, um brilho de admiração passou em seus olhos. Finalmente, percebi que esse peso morto não era tão inútil. O macaco levou. O pequeno macaco agarrou a perna de Wang Quan e o arrastou diretamente para fora. Do lado de fora do campo de tiro, zumbis dispersos começaram a vagar. O cheiro de sangue em Wang Quan fez com que eles se lançassem sobre ele sem pensar duas vezes. O macaco jogou Wang Quan no chão e recuou lentamente para trás da porta. Você olhou para trás e viu Song Xiaodao. Ele não estava tão apavorado quanto os outros sobreviventes. Em vez disso, havia lágrimas em seus olhos. Mas um sorriso estava presente em seus lábios. Essa expressão realmente agradava você. Você deu um tapinha na cabeça dele e disse: Vamos, tio. Há zumbis à frente. Você não vai se desviar deles? Song Xiaodao viu a mulher indo diretamente em direção aos zumbis. Não pôde deixar de avisar. Mas assim que ele terminou de falar, você viu que de repente havia uma carta de combinação em sua mão, com dois sons rápidos. As cabeças de dois zumbis que estavam se alimentando explodiram como melancias. O macaco ao lado imediatamente correu para lá. Habilidosamente abriu a cabeça do zumbi. E você impediu o movimento do macaco. Virou-se e disse friamente a Xiaodao: Da próxima vez, esse tipo de coisa será sua responsabilidade tirar as toalhas dos zumbis. Ao meu redor, não há pessoas inúteis e irritantes. Não querer fazer também não tem problema. Vá aonde você quiser. A expressão no rosto de Song Xiaodao mudava freneticamente. Embora sua natureza fosse muito superior à dos colegas, mais coisas podem crescer na massa encefálica dos zumbis. Song Xiaodao respondeu ao tio com a cabeça baixa. Pode me pedir qualquer coisa. Após dizer isso, lágrimas escorriam de suas bochechas inchadas. Talvez isso seja muito cruel para uma menina de 12 anos. É muito cruel. Este é o apocalipse. Ninguém pode mais ser uma pequena princesa. Isso é o grito que saiu da boca de Wang Quan, que acabou de morrer. Em seguida, ele se levantou em uma posição estranha. Tio, ele está vivo. Song Xiaodao ficou imediatamente com o rosto cheio de terror. Ele apenas se transformou em um zumbi. Você tirou a faca borboleta e a entregou a Song Xiaodao. Vai e mateu. Song Xiaodao ficou paralisado por um momento. O zumbi que acabou de acordar se movia de forma muito rígida. É uma boa oportunidade para você praticar. No futuro, você terá experiência para lidar sozinho com zumbis e se manter vivo. Vejo em seus olhos uma certeza inquestionável. Song Xiaodao mordeu os dentes e pegou a faca borboleta. Wang Quan, que parecia ter se transformado em um zumbi, avançou. Wang Quan gritou e se lançou contra Song Xiaodao, mas a maior parte de seus músculos e tendões havia sido devorada. Sua velocidade não era muito mais rápida que a de um caracol. Song Xiaodao aproveitou sua pequena estatura. Ele contornou por trás e levantou a faca para esfaquear. A faca borboleta cortava como se fosse manteiga. Ela entrou diretamente na nuca do zumbi. Em seguida, Wang Quan caiu de cabeça. Song Xiaodao ficou paralisado, olhando a cena à sua frente. Parecia não acreditar. Ele havia matado um zumbi aterrorizante. Em seguida, ele se curvou e começou a vomitar. Não muito longe, havia mais 3 zumbis vagando. Com um som de voxos, 3 zumbis tiveram a cabeça explodida por flechas. Quando Song Xiaodao pensou em ir para Banan-Jian, imediatamente começou a vomitar ainda mais. Mas continuou a andar em direção aos zumbis enquanto vomitava. Seu corpo magro tremia. Ele tirou 3 lenços umedecidos. Tio, é isso? Você me passou um pano.
Limpe bem e me entregue depois. Song Xiaodao fez uma careta e perguntou: Tio, você encontrou um menino quando chegou? Ele é da mesma altura que eu. Parece ter 16 ou 17 anos. É meu irmão. Ao ouvir isso, Song Xiaojian imediatamente se lembrou do jovem corajoso que atraiu a manada de leões. O jovem morreu. Ao ouvir isso, as lágrimas de Song Xiaodao imediatamente brotaram. Embora já estivesse preparado psicologicamente, uma profunda tristeza rapidamente encheu seu coração. Song Xiaojian morreu por causa dele. A partir de então, ele nunca mais teve um irmão. Então você tocou sua barba por fazer. Sua expressão escureceu. Eu só tenho pouco mais de 20 anos. Da próxima vez, não me chame de tio. Meu nome é Butian. Depois de falar, você deu um passo à frente. Lembro que na minha vida passada, no subúrbio do sul, havia uma árvore de castanha que havia mutado. Só saí da área urbana bem tarde da noite. No final dos campos, apareceu uma área de ruínas. Uma pequena casa de estilo ocidental estava intacta. Ela se erguia no meio das ruínas. De longe, podias ver na frente da casa uma árvore enorme. Ela balançava ao vento. O ar ao redor parecia muito mais fresco. Ao ar livre, havia uma casa. Song Xiaodao imediatamente apontou para a casa e disse. Um sorriso apareceu em seu rosto. Lá tem comida. A menina e o macaco ouviram que havia comida. Todos ficaram em choque. Eles rapidamente seguiram em frente. Chegaram em frente à vila. De repente, você parou. Você segurou o pequeno macaco que estava na frente. O pequeno macaco foi puxado de volta pelo rabo. Ele olhou para você com uma expressão confusa nesse momento. Um mundo silencioso de repente ferveu. Incontáveis vidas. Dezenas de zumbis saíram pela porta de repente. Corra, você grita. Ao mesmo tempo, você arma o arco e dispara, explodindo a cabeça de alguns zumbis à frente. Mas os zumbis atrás parecem ser infinitos. Dentro da pequena casa de estilo ocidental, que não é muito grande, saíram de repente uma ou duas centenas de zumbis. E esses zumbis têm um nível de purificação. Dentre eles, 2 já atingiram o nível F. Sua velocidade não é muito inferior à sua. Você não tem tempo para pensar. Por que esses zumbis evoluíram tão rápido? Depois de disparar algumas flechas, você se vira e corre desesperadamente. Se você for capturado por esse grupo de zumbis, 10 vidas não seriam suficientes para você morrer. As perninhas curtas de Song Xiaodao não conseguem correr rápido. Ele fica tão assustado que começa a chorar. Mas quanto mais ele chora, mais zumbis são atraídos. Nesse momento, o macaco agarra Song Xiaodao e o puxa pelo colarinho, correndo para frente. O macaco soltou Song Xiaodao. Vá acabar com aquelas 2 zumbis de nível F. Você grita enquanto se vira e começa a atirar com o arco. As 3 zumbis na frente foram atingidas na cabeça com precisão. Aqueles 2 zumbis de nível F parecem ter despertado alguma inteligência. Rapidamente se esgueiraram para dentro do grupo de leões para se esconder. Você não se atreve a ficar lutando. Você se vira e continua correndo para frente. O macaco pequeno jogou Song Xiaodao para longe. Sua forma rapidamente se expandiu. Em um piscar de olhos, transformou-se naquela enorme criatura coberta de pelos dourados. Ele avançou rapidamente em direção ao grupo. O grupo de zumbis, ao ver uma vida carnal se aproximando, imediatamente desistiu da perseguição e se virou para cercar o pequeno macaco. Você se vira para olhar. O pequeno macaco, agora gigante, já estava cercado. Ele brandia o tubo de metal que tinha nas mãos. A cada golpe, um zumbi caía. Mas havia zumbis demais. Incontáveis mãos agarraram a pelagem do pequeno macaco. O zumbi abriu a boca e mordeu. Em pouco tempo, o pequeno macaco estava coberto de sangue. E aqueles 2 zumbis de nível F pareciam saber o quão aterrorizantes eram as bestas mutantes de mesmo nível. Aproveitaram que os outros zumbis cercavam o pequeno macaco. Correram em sua direção. Ao ver isso, você estreitou os olhos. Pensaram que eu era um alvo fácil. Imediatamente guardou o arco e flecha. Em pouco tempo, uma pistola de revólver apareceu em sua mão. Os zumbis não sabiam o que era aquele ponto preto. Ao ver você guardar o arco e flecha, ficaram ainda mais rápidos. O cano da arma disparou faíscas ofuscantes. Ambos os zumbis tinham um buraco de bala na testa. Em seguida, caíram de costas. Você guardou a pistola e pegou o arco e flecha. Aproveitando a vantagem à distância, você continuou se movendo. Alguns minutos depois, o pequeno macaco estourou a cabeça do último zumbi. O corpo enorme rapidamente encolheu, transformando-se naquele pequeno macaco magro. Ficou parado ali, ofegante. A luta recente quase esgotou suas forças. Você estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça dele. Bom trabalho. A expressão do pequeno macaco Vim instantaneamente se animou. Ele fez um barulho contínuo de zumbido, contando como aplicou isso recentemente. Tudo isso é para proteger o mestre. Você pode pegar 20 barras de biscoito comprimido para comer.
Como recompensa para você. O pequeno macaco girou feliz várias vezes com o biscoito. Mestre, eu vou trabalhar ainda mais duro no futuro. Song Xiaodao arregalou os olhos. Ele ficou olhando para o pequeno macaco sem piscar. As barras de biscoito comprimido na mão. Uma intensa sensação de fome quase dominava cada parte do seu corpo. Você apontou para aquelas duas zumbis de nível F. Eu vou lidar com essas duas pessoalmente. Você fica responsável pelos outros zumbis. Depois de terminar o trabalho, eu te dou comida. Song Xiaodao também sabe. Neste time de duas pessoas e uma besta, ele é o menos útil. Mas não pôde deixar de dizer. Você pode comer primeiro e depois trabalhar? Não pode simplesmente recusar. E então, como se estivesse cortando uma melancia, cortou as cabeças de dois zumbis de nível F. Logo encontrou duas toalhas umedecidas e duas estrelas de cristal. Não pôde evitar um sorriso. Ele esmagou a primeira estrela de cristal. Após a luz branca desaparecer, apareceu uma garrafa de chá gelado. O efeito de nível F dobra as propriedades por 1 hora. Finalmente saiu. A segunda bebida, além da água mineral. O efeito também é bom. Pode ser muito útil em momentos críticos. Você guardou o chá gelado. Ele esmagou a segunda estrela de cristal e a luz se dissipou. Uma peça de roupa apareceu em suas mãos. Seu rosto imediatamente ficou sombrio. Novamente, era uma roupa feminina. Um vestido curto branco com estampas de desenhos animados. Isso é para forçar a si mesmo a se tornar um mestre em roupas femininas? Vestido, equipamento de defesa de nível F de ponta, combinando 15 de força e 8 de charme adicional. Quando você percebe as propriedades, seu coração dá um salto. Surpreendentemente, aumenta 8 pontos de força. O que fazer? Devo ou não usar? Por um momento, fiquei em dúvida. Vestido com meia calça de rede. Só falta um par de sapatos de salto alto. Quando Song Xiaodao viu o vestido, seus olhos brilharam instantaneamente ao ver isso. Você cortou suas esperanças e mandou ele trabalhar rápido. Em seguida, rapidamente guardou o vestido no anel espacial. Depois, olhou para o macaquinho ansioso. Disse, você vai. Pegue todas as castanhas de cima. O macaquinho ficou animado ao ouvir que ia subir na árvore. Com um salto, subiu na árvore de castanhas. Brandindo um bastão, após alguns minutos, todas as castanhas foram derrubadas. Você contou e havia 303 no total. Cada um deles pode render cerca de 10 quilos de castanhas mutantes. E os frutos produzidos pelas plantas não são fáceis de apodrecer. Além disso, a energia contida neles é mais de 10 vezes a de frutos semelhantes antes do apocalipse. O consumo a longo prazo também pode melhorar a condição física. Depois de descascar 300 bolinhas de castanha, já se passaram 2 horas. Nesse momento, Song Xiaodao também havia terminado de coletar as toalhas umedecidas. Você levantou a mão, pegou a toalha umedecida e começou a absorver. Alguns minutos depois, o nível de purificação atingiu 10.010,09. Faltam 110 para o próximo nível. Essa velocidade de progresso é algo que você, em sua vida passada, jamais teria imaginado. Mas agora você não está satisfeito, porque ainda há muitas coisas esperando para serem feitas. Como ir rapidamente para a cidade das ovelhas, em busca daquela mutante tigre branco voador. E também, ir à cordilheira dava procurar o pendente de espaço vital de nível SS. Mas, por enquanto, é preciso garantir sua própria segurança e ter suprimentos suficientes para sobreviver. Os recursos para a jornada. Depois de comer, você se preparou para arrumar o quarto e tomar banho. Descanse bem. Você entrou na pequena casa. Dentro, havia 2 esqueletos humanos. Devem ter sido devorados por zumbis há pouco tempo. Não é de se admirar que haja 1 ou 2 centenas de zumbis aqui. Entrei na cozinha e peguei um pouco de madeira. Depois, peguei 2 baldes de água e fui para o telhado. Song Xiaodao e o macaco estavam deitados de barriga para cima no telhado, olhando para o céu escuro, em transe. Você tirou uma dúzia de castanhas do tamanho de punhos. Jogou-as na fogueira. Logo, um aroma delicioso começou a se espalhar. O macaco pulou de repente. Ele correu, fazendo barulhos de excitação. Senhor, senhor, a comida está pronta? Song Xiaodao aspirou o ar pelo nariz. Perguntou surpreso. O que é tão cheiroso? Castanhas mutantes. Você cortou a casca queimada. As castanhas eram negras. Imediatamente, revelou a carne dourada da castanha. O aroma no ar ficou ainda mais intenso. Venha comer junto. O macaco pequeno também não tem medo de se queimar. Ele pega uma castanha e começa a comer. Todos ficaram bem satisfeitos com esta refeição. Você traz a água fervente até o poço. Você tira o sabonete do anel espacial e começa a esfregar o corpo, sentindo aquele cheiro nojento de zumbis gradualmente desaparecendo. Você finalmente sente que ainda é uma pessoa normal. De repente, você se lembra do vestido que acabou de abrir. Você o segura na mão e hesita novamente.
Devo ou não usar? Depois de hesitar várias vezes, você decide usar. Desde que você não tire a roupa por conta própria. Ninguém saberá que você está usando um vestido.